A quinta leitura da Parashat Shoftim, Moshe continua passando o recado para o povo de Israel, que esses povos que você vai herdar a terra deles, eles vão procurar feitiçaria, ilusionismo, superstições, várias maneiras de tentar prever o futuro, e você, não dessa maneira, Hashem te deu outra opção muito melhor, que é a profecia, a presença divina. Deus não deixou você ficar procurando essas feitiçarias, e sim, ele pairou a Shekhinah sobre os profetas, e Urim Vetumim, aquela famosa maneira que o Cohen tinha como identificar uma resposta para uma pergunta grande através do peitoral, que tinha as pedras com letras em hebraico que brilhavam, respondendo a questão que o rei de Israel queria, por exemplo, ou algo importante. Um profeta de dentro de você, dos seus irmãos, como eu, diz Moshe, vai colocar para você Hashem teu Deus, para eles vocês vão escutar, ou seja, o profeta que vai ser igual Moshe que era do povo, Hashem vai colocar no meu local outro profeta de Moshe, e assim de um profeta para o outro, ou seja, tudo é uma continuação, os ditos de Moshe e os ditos de todos os profetas de todas as gerações. Tudo conforme você pediu de Hashem no Monte Sinai, no dia da congregação, no dia que o povo se reuniu para receber a Torá, que você falou, não quero escutar a voz de Deus, esse fogo muito grande, eu não quero mais ver para não morrer. Então, desde lá, ficou designado que Hashem aceitou isso, que sempre vai passar a mensagem através de um profeta, através de um tzadik, etc. Disse Hashem para mim, eles falaram bem isso que eles pediram. Eu vou realmente colocar um profeta para eles, de dentro deles como você, e o meu dito eu vou colocar na boca dele, e ele vai falar aquilo que eu ordenei. E será o homem que não vai escutar para o meu dito, que vai falar em meu nome, eu vou cobrá-lo. Hashem fala que o castigo de quem desobedece um navio, um profeta, o próprio Hashem vai cobrar, ou seja, uma cobrança celestial. Porém, o profeta que ele for perverso para falar alguma coisa em meu nome, algo que eu não ordenei ele a falar, e se ele falar em nome de idolatrias, ele vai morrer. Bom, a gente podia pensar que se ele está falando uma coisa contra Deus, ou falando de idolatria, óbvio que é um pecado. Mas aqui a novidade é que mesmo que Hashem falou para o amigo e o profeta vem falar como se fosse para ele, já merece a pena de morte. Ou, no caso que a pessoa falou uma coisa que é correta, que é da Allahá, que é correto, proibindo alguma coisa que realmente é proibida, ou liberando uma coisa que realmente está liberado, só que fala em nome da idolatria, ele vai ser morto com Hene, que é uma das penas capitais, que é feita no tribunal, no Beidin, é a asfixia. Então você tem 3 casos que a morte é feita pelo tribunal aqui no mundo, pelo ser humano. Pessoa que ela fala uma profecia de algo que ela não escutou, ou que não foi falado para ela, mas falado para o amigo e ela fala em nome dela, ou aquela pessoa que ela fala pela Avodazará, dizendo que a Avodazará falou alguma coisa para ela, na verdade é algo divino. Agora, a pessoa que ela conquista, segura a sua profecia e não fala, ou quem transgride umas palavras do profeta, ou que o próprio profeta que não cumpre o que ele mesmo profetizou, nesse caso vai ser a morte pelos céus, como está explicado, eu vou cobrar dele nesses casos. E se você falar no seu coração, como é que eu vou saber o que Deus não falou? Isso aqui é divino, isso aqui não é divino, pode ter um profeta que está falando uma coisa que não é verdade, pode ser um profeta falso, como é que a gente descobre? Realmente, futuramente, vocês vão acabar chegando a falar isso, a questionar quem é o profeta verdadeiro. Quando tinha o profeta falso, famoso, Hananiah Ben Azur, que ele estava falando coisas boas para o povo de Israel, ele estava falando que, olha, está tudo bem, aqueles utensílios que foram levados para a Babilônia vão voltar rapidamente. Irmial estava gritando sobre as outras coisas que não foram exiladas com Yehoniah, que iam ser exiladas com o exílio de Tzidkial. Então, a situação era crítica, e como eu vou saber qual profeta está falando a verdade? Então, Moshe continua passando para a gente a informação. Aquele profeta que falar algo em nome de Deus e aquilo não acontecer, não chegar, com certeza não foi Deus que falou, ele falou com perversidão, falou isso aqui errado, você não precisa ter medo dele pela força espiritual que ele tem, alguma coisa assim, você tem que executar, tem que fazer a lei conforme está mandado. Então, se o profeta chegar e falar algo futuro e vocês viram que não aconteceu, com certeza não foi Hashem que falou isso. Bom, você pode questionar, isso só serve num profeta que fala sobre o futuro, mas alguém que vem falar sobre alguma mitzvah, olha, Kadosh Baruch Hu mandou fazer tal coisa, ou deixar de fazer tal coisa. Então a gente já aprendeu que se o profeta vem tirar você de uma das mitzvot, cancelar alguma mitzvah, falar, olha, Deus me falou que é uma profecia que não precisa mais colocar tefilim. Então nesse caso, obviamente a gente não pode aceitar. Agora, se ele falar, hoje não é para colocar tefilim, Deus me falou que hoje não é para colocar. Então se ele for um mumche, um especialista realmente
claro para você que ele é um tzadik gamur, que é uma pessoa muito completa, uma pessoa justa, uma pessoa que realmente combina com o perfil de profeta e já fez outras profecias, como por exemplo Elial Navi, o famoso profeta Elial, no Monte Carmelo, que ele fez um sacrifício numa bamá, num altar fora do Mishkan, fora do local fixo do povo de Israel fazer, e era uma época que era proibido fazer sacrifícios no altar particular. Ele fez isso para proteger o povo de Israel, para não irem para a idolatria. Era uma coisa necessária do momento que o profeta teve autorização divina para isso. Nesse caso, está escrito Elav Tishmon, você deve escutar. Mas quando vem um profeta cancelar uma mitzvah totalmente, não existe, com certeza, um profeta falso. É a mesma coisa sobre idolatria, mesmo se ele falar um momento, uma vez, só agora, também, com certeza, é um profeta falso. Você não precisa ficar com medo, ou seja, você não deve evitar de trazer um argumento que traga culpa para essa pessoa e não ficar com medo de ser castigado por estar falando do profeta de Deus, do homem divino, etc. Quando Hashem vai exterminar esses povos que Hashem está dando para você a terra deles, então você vai expulsá-los, vai sentar nas casas deles e nas cidades deles. Então, 3 cidades você deve separar dentro da sua terra, que Hashem está te dando para herdar. Essas 3 cidades são para a cidade de refúgio, fora das outras 3 que vão estar do outro lado do Rio Jordão. Você deve preparar o caminho e dividir em 3 o espaço da terra, de uma maneira que vai ficar fácil para a pessoa que precisar fugir, um assassino que matou sem querer, ou até um assassino que ainda vai ser julgado, ele vai fugir para ir Miklat, para a cidade de refúgio. Como assim preparar o caminho? Tinha que colocar placas nas bifurcações. Miklat, Miklat, é para lá a cidade de refúgio. Dividir em 3 como seria, você pega do início da fronteira até a primeira cidade, da cidade de refúgio, é o tempo que tem da primeira cidade até a segunda, e assim da segunda para a terceira, e da terceira até a outra fronteira do outro lado da terra de Israel. Dessa maneira vai ficar bem organizado para qualquer canto da terra de Israel que tiver que fugir para a cidade de refúgio, vai estar relativamente bem próximo. E essa é a lei, o dito do assassino, aquela pessoa que vai ter que fugir para lá e vai viver. Ou seja, qual é o caso que a pessoa que foge para a cidade de refúgio, ela não merece pena de morte? No caso que ela atingiu o seu amigo sem perceber, ele não odiava ele de anteontem, ou seja, realmente está claro que foi sem querer. Como, por exemplo, se veio um amigo na floresta para cortar lenha e daqui a pouco a sua mão acabou escapulindo no machado para cortar a árvore e acabou atirando o ferro da árvore e encontrou o amigo e matou ele. Então esse caso é um exemplo que ele vai fugir para essas cidades e vai viver. Venit Hayador, quando ele estava derrubando o machado na madeira, abaixando para cortar, e a tradução do Unclus Titmerig é exatamente de escapuliu. Sua mão, na hora de bater um pouco é estranho, escapuliu, como está escrito, Shem Tobakar usa a mesma tradução, Margurro e Toraya. E aí acabou que o ferro saiu da árvore. Tem 2 explicações aqui. Ou que o ferro saiu da sua madeira, ou seja, do seu cabo de madeira. Outra explicação, que o ferro causou que atirou um pedaço da madeira da árvore e acabou matando a pessoa que estava do lado. Então, nesse caso, que matou sem querer, foge para a cidade de refúgio. Por que tem que fugir para a cidade de refúgio? Talvez vai perseguir o vingador do sangue, Goel Adam, quem resgata o sangue, ou seja, aquela pessoa que quer vingar da morte daquela pessoa inocente, que o seu coração está quente e ele vai acabar alcançando ele se o caminho for longe, for difícil de chegar, e vai acabar matando ele. E, na verdade, essa pessoa que matou sem querer não tem lei de morte, porque ele não odiava ele anteontem, ou seja, foi realmente sem querer. E por conta disso, Hashem está instruindo para preparar o caminho que seja bem amplo, as placas bem claras e várias cidades bem espalhadas para ficar fácil a pessoa que matou sem querer poder fugir. E por isso eu ordeno você, 3 cidades você vai separar, e se Hashem aumentar o teu espaço, como ele jurou para você, ele vai te dar toda essa terra que ele disse para os antepassados, ou seja, também a terra do Keini, Knizi e Kadmoni. São 3 partes que a gente ainda não recebeu, que é futuro quando chegar Mashiach, e aí vai ter mais 3 cidades de refúgio. Quando você vai guardar toda essa mitzvah para fazer o que o Hashem está te ordenando, para amar Hashem e seguir os seus caminhos todos os dias, então você deve acrescentar mais 3 cidades sobre essas 3 cidades. No total, então serão 9, 3 do lado do Rio Jordão e mais 3 dentro da terra de Israel e mais 3 futuramente, quando Mashiach chegar. Isso aqui é uma prova clara da chegada de Mashiach na Torá, porque essa mitzvah ainda não aconteceu e Hashem não ordena nada à toa.
Isso tudo será feito para não ser derramado o sangue inocente, um sangue limpo dentro da sua terra que a gente está te dando como herança eterna. Isso aí vai estar sobre você, uma culpa desse sangue, então você tem que se cuidar para não acontecer isso. Agora, um caso diferente, quando o homem odeia o seu próximo e ele fez uma emboscada, ele levanta para ele e acaba matando ele, nesse caso ele vai fugir, mas vai fugir para ser julgado. Através da ódio ele acabou fazendo uma emboscada, através da emboscada ele acabou matando. Aqui a gente vê que a pessoa que ela transgride uma mitzvah, que parece simples, no final acaba fazendo transgressão sobre uma coisa muito séria. Por conta do ódio, ele acabou chegando a matar. Então, por isso que fala, isso nele eu podia falar, se alguém emboscar, por que tem que citar essa questão do ódio? Porque às vezes um pequeno ódio lá na frente pode ser um pecado muito grande. Então, nesse caso, os anciãos da cidade vão trazer ele de lá, porque ele fugiu inicialmente para não ser morto pelos parentes, mas se eles chegaram à conclusão que ele merece pena de morte, então realmente ele será entregue para a morte na mão do Goeladão, do vingador do sangue, ou seja, o tribunal vai fazer todo o processo. Então, se depois de todas as pesquisas, tem várias leis na Torá sobre a pena de morte, mas ela existe, então se realmente o tribunal chega à conclusão que essa pessoa matou, tem testemunhas, tem provas de várias situações, várias leis, então você não pode ter pena sobre ele, já morreu um, vai matar o outro, você deve exterminar esse mal que é causado pelo sangue inocente que foi derramado do povo de Israel e será bom para você. Porque tem pena, você pode pensar, o primeiro já foi morto, por que vamos matar o outro? São 2 judeus que estão sendo mortos. A lei é que a gente tira o mal exatamente para proteger o resto do povo e essa é a lei divina.